Olá família Palavra da Paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estou começando o quadro Virando a Chave. São dicas rápidas baseadas na Palavra de Deus que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor no seu dia a dia. E hoje nós vamos começar falando a respeito dos conflitos nos nossos relacionamentos. Acredite você, eu já tenho carteirinha nesse tema. Houve um tempo em que eu e minha esposa tivemos que aprender muito como lidar com os conflitos e como resolver esses conflitos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo uma pessoa leva para se formar aí na faculdade de administração, ou de medicina, de direito, gastronomia, estética, outros cursos aí, profissionalizantes ou cursos superiores? Provavelmente vai de 4, 5 até 6 anos. Isso sem falar as especializações que essa pessoa tem que fazer se ela quiser se tornar referência naquela área que ela está atuando. Bom, com os nossos relacionamentos não é diferente. Se você quer ter relacionamentos relevantes, você precisa investir neles. Você precisa estudar de maneira profunda a respeito do assunto, tá bom? E como eu sei que você está interessado nisso, então fica comigo nos próximos minutos que nós vamos aprender como identificar a raiz dos nossos conflitos. Se você quer resolver um problema, você precisa ir na raiz desse problema. E existem algumas situações que, se não forem resolvidas, vão ocasionar diversos conflitos em nossos relacionamentos. Então, se você constantemente vem passando por barreiras, por conflitos graves, grandes, seja aí no seu namoro, no seu casamento, na sua empresa, entenda, você precisa parar um pouco e buscar em você qual pode estar sendo a raiz desse conflito. E eu identifiquei diversas questões que podem estar sendo a raiz desse conflito. E a primeira delas é a falta de renovação da mente. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12:2: "E não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente." A palavra também nos diz em Filipenses 4:8 que tudo aquilo que é bom, que é agradável, que tem alguma virtude, que tem algum louvor, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Agora, o que isso tem a ver com os meus relacionamentos? O que tem a ver? Muito bem. Aí alguns especialistas da neurociência, da psiquiatria, da psicologia, pessoas que estudam a mente humana e o comportamento humano, eles dizem o seguinte, que tudo aquilo que você vive de maneira muito intensa fica registrado automaticamente em algum lugar aí na sua memória. Seja uma experiência boa ou seja uma experiência ruim. Então imagina aí uma pessoa que na sua infância teve diversas experiências negativas, que trouxe nela, que gerou nela sentimentos de abandono, de incapacidade, de insegurança, de não aceitação e outros sentimentos ruins. Esses sentimentos vão gerar crenças e essas crenças vão influenciar diretamente nos relacionamentos dessa pessoa. Então, queridos, essa é uma das situações pelo quais muitas vezes a pessoa não consegue confiar no outro e assim não consegue construir bons relacionamentos. Uma pessoa que, por exemplo, sofreu muito com traição, ela vai ter essa dificuldade. Uma pessoa que sofreu talvez com abuso, com falta de proteção, talvez ela vai ter dificuldade de se entregar no relacionamento, de confiar na outra pessoa. Vou te dar aqui uma experiência pessoal. Quando eu estava namorando a minha esposa, que é uma grande mulher de Deus, uma pessoa que eu amo demais, uma rainha, uma princesa que Deus me presenteou. Mas quando eu comecei o relacionamento com ela, para se preparar para o casamento, eu tinha vindo de outros relacionamentos. Alguns deles havia tido a traição, que foi algo para mim muito difícil, doloroso
E aquelas experiências que eu vivi, que foram intensas, ficaram registradas na minha memória. E quando nós estávamos no começo do nosso relacionamento, eu tinha uma enorme dificuldade de confiar na minha esposa. Então eu mandava uma mensagem para ela ali no WhatsApp, tudo. Ela demorava um pouquinho para responder. Gente, eu já ficava louco, eu já pensava um monte de coisa, um monte de bobagem. Aquele dia que ela estava meio de TPM, estressada, não queria muito falar comigo, primeira coisa que eu pensava, está acontecendo tudo de novo. Então, muitas e muitas vezes, as origens dos nossos conflitos podem estar na nossa própria mente, no nosso próprio intelecto, no nosso interior. Por conta de situações negativas que nós vivemos que geraram crenças negativas, do tipo, eu nunca vou encontrar ninguém que sirva para mim, ninguém que me ama, eu não sirvo para relacionamento nenhum, eu não sou bom para ninguém, e outros pensamentos negativos acabam afetando diretamente, destruindo os seus relacionamentos. E como que você pode mudar isso? Você precisa renovar a sua mente, ou seja, você precisa substituir aqueles pensamentos negativos por pensamentos que vêm da palavra de Deus, por princípios da palavra de Deus. Aqueles sentimentos ruins precisam ser preenchidos com experiências positivas que você vai ter com Deus e com a sua palavra. Por exemplo, como que eu venci aquele monte de pensamentos negativos, de crenças limitantes que tinha na minha mente que me impedia de ter um relacionamento saudável com a minha atual esposa, que na época era minha namorada? Então, eu fui para a palavra de Deus. Eu procurei diversos versículos que combatiam aqueles pensamentos ruins que eu estava tendo. Um deles que está lá em Provérbios 19, versículo 14, que diz que a mulher prudente, ela vem do Senhor. E eu falava, Deus, eu confio em Ti, eu tenho certeza que o Senhor vai me dar essa mulher prudente. Eu tenho certeza que o Senhor vai me dar aquela mulher sábia que edifica a sua casa, que está escrita lá em Provérbios 14. Eu tenho certeza que o Senhor vai me dar também aquela mulher virtuosa, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor tem promessas na Tua palavra, e essas experiências tão maravilhosas que eu tive com Deus e com a Sua palavra geraram crença, geraram fé no meu coração, e hoje eu tenho essa pessoa ideal que faz toda a diferença na minha vida. Querido, se isso edificou a tua vida, curte aqui o nosso canal, compartilha com outras pessoas e não perca o próximo vídeo dessa série. Eu vou estar falando sobre mais algumas ocasiões que podem estar sendo grandes causadores de conflitos no seu relacionamento. Fica na paz, que Deus te abençoe.